Olá, você está no Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. E temos hoje mais 20 aplicativos que você assiste o nosso programa no seu smartphone, público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso convidado de hoje é o diretor-presidente do PROCON, Galba Neto. Diretor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. Agradecer a você, a todos que fazem a TV Maceió pela oportunidade. É sempre muito proveitoso para a gente, importante, né, ter espaços como esse, democráticos, para que a gente possa levar um pouco mais de informação à população e mostrar o nosso trabalho, o que é que a gente está tentando desempenhar e agora nessa nova função, né, à frente do PROCON. O que levou o senhor a deixar a Câmara de Maceió e encarar esse desafio? A situação que me levou a fazer essa escolha foi justamente o convite do nosso governador Renan Filho e de poder fazer parte e integrar uma equipe que hoje está administrando o estado de Alagoas de uma forma muito destacada, né? A gente já ouvia falar muito dessa situação e acompanhando como partidário do nosso governador todo o trabalho que estava sendo desenvolvido. E hoje eu tenho a grata surpresa, Cícero, de fazer parte dessa equipe e realmente entender o porquê do sucesso, né, o porquê desse destaque, inclusive, a nível nacional. Hoje Alagoas está figurando no campo destacado, extremamente positivo, né, o que há poucos anos atrás, numa história recente, não acontecia. Nós, infelizmente, tínhamos a autoestima muito baixa, né? O povo alagoano sempre se sentiu muito aquém da realidade do país, que já não é uma realidade tão destacada assim. E hoje nós temos a grata surpresa, né, de ter justamente o contrário, a inversão desse papel, Alagoas figurando positivamente nesse cenário nacional, na economia, na segurança, na educação, né, mostrando realmente como se deve administrar. E no primeiro momento em que eu recebi esse convite, me senti extremamente honrado, né, e tinha realmente essa ânsia, essa vontade de fazer parte um pouco do executivo, mudar um pouco de ares, né. Eu já estou no meu segundo mandato como vereador, fazendo alguns projetos importantes, tendo, né, a minha contribuição com a cidade de Maceió, mas tinha essa vontade um pouco de mudar, né, e vi nessa oportunidade esse momento de tentar novos desafios e é o que nós estamos fazendo agora. Como diretor do PROCON, o senhor terá que enfrentar organizações poderosas, como bancos e postos de combustíveis. Já pensa em alguma ação para combater o abuso desses setores? Nós já tivemos, inclusive, né, de forma efetiva, algumas ações, né, como você colocou, num setor desses que você colocou, que foram os bancos. A situação de defender o consumidor, de defender a população alagoana, ela vai ser sempre o nosso preceito fundamental. Nós estamos hoje fazendo, né, dioturnamente essa programação para que seja dado sequência a essas ações. Nós já tivemos uma grande ação na semana passada, né, justamente fiscalizando algumas situações que foram denunciadas ao órgão através, inclusive, do próprio sindicato dos bancários. E isso deu assim um fortalecimento ainda maior à questão da denúncia, porque envolviam pessoas que fazem diretamente, né, esse trabalho com o público, e nos levou a essa curiosidade de entender o porquê de estar sendo feita essa denúncia. Então a denúncia ela direcionava, né, a questão do tempo e do tamanho das filas e do não recebimento de boletos acima de R$2.000. Então, isso fez com que nós tivéssemos hoje uma programação de tornar permanente uma equipe de fiscalização que vai acompanhar sem determinar dia nem hora, para que não previna as instituições, né, a fiscalização em cima dessa situação. Então, o consumidor alagoano, a população alagoana, ela tem que cada vez mais, eu acho que já existe uma identificação muito forte, Cícero, né, com o nome do PROCON. Toda vez que se fala em alguma demanda, em algum problema, em algum litígio que envolva a relação de consumo, o primeiro nome que vem à mente sempre é o nome do PROCON. E a gente está tentando, nessa nova estruturação que foi feita no órgão, né, cada dia mais fortalecer toda essa estrutura para que a população sinta realmente essa identificação cada vez mais presente e que tenha, né, a convicção de que o PROCON vai ser sempre um reforço nessa luta no direito do consumidor alagoano. Então essa fiscalização será uma rotina, diretor? Será uma rotina.
Será uma rotina. Nós iremos cobrar isso muito fortemente. Inclusive, eu estou fazendo questão de ir junto com a equipe de fiscalização, né, para reforçar, para trazer um pouco mais de conforto e segurança para a minha equipe de fiscalização e realmente mostrar a presença do órgão. Nós vamos estar permanentemente fazendo essa fiscalização, principalmente nas questões das empresas que são mais reclamadas, como você colocou, né? Bancos, postos de combustíveis, hospitais. Alguma ação já pensando nessa questão dos postos de combustíveis? Nós tivemos algumas discussões já e eu pedi alguns relatórios de algumas ações que já foram desenvolvidas pelas gestões passadas. Fala-se muito em cartel, né? É uma das principais reclamações, né? A combinação de preços, né? Pelo setor. E é exatamente o que nós temos que fiscalizar. Eu tenho uma preocupação muito grande, Cícero, em levar a informação correta à população para que a gente não tenha a falsa ilusão de que, eita, vai acontecer uma situação, você gera expectativa sobre a resolutividade de determinada situação e não se chega a lugar nenhum. Hoje você tem a prática do livre preço, a livre concorrência. Então, aquele fornecedor, aquela pessoa que vende determinado produto, ele tem o direito de praticar o preço que ele acha justo sobre aquele produto que ele vende, né? Mas nós temos o dever de tentar mostrar que toda a questão que tiver de combinação de preço, de abusividade, da entrega de um produto de uma qualidade diferente do que foi vendido ou numa quantidade diferente daquilo que foi comprado pelo consumidor, nós temos que fortemente combater essa situação. Então, a questão de você hoje tentar, né, mostrar à população, nós vamos entrar para baixar o preço, não. O produto que é vendido, como disse de início, ele tem essa liberdade através do seu empresário, do seu empreendedor, para ser praticado o preço que ele acha justo, né, dentro de uma relação de consumo que, logicamente, visa sempre o lucro. O empresário não vende nada para perder, ele vende para ganhar. Mas nós temos que fiscalizar os abusos, mostrando à população a forma correta como isso deve acontecer. E o objetivo final, o resultado final dessa situação. Então, temos que ter muito cuidado, né, porque é uma situação em que eu também gosto muito de preservar e de deixar muito claro para toda a situação, para todo consumidor e para toda a população alagoana. Hoje só existe o consumidor porque tem o fornecedor, tem o empresário. Então a gente não pode tratar o empresário como um inimigo. O órgão não vai ser um órgão fiscalizador punitivo, claro, inclusive, tão somente. É o empresário que gera emprego, que faz a economia girar. O que busca se combater são os abusos. Exatamente, que paga impostos, que ajuda a desenvolver a economia do Estado, né? O Estado hoje está tendo, né, resultados extremamente positivos na economia por conta desse empresariado. O Estado não produz nada, né? Quem produz, quem vende, quem paga os impostos são os empresários, são os empreendedores do Estado. Então a gente tem que mostrar de forma didática que o órgão está ali para instruir, para fazer a fiscalização, para tentar mostrar ao empresário que ele deve fazer sempre a boa prática, vender o produto de qualidade, vender por um preço justo, né, mas sem esquecer, nunca, jamais, né, de defender o nosso consumidor. Isso vai ser o nosso conceito principal. Mas na prática, diretor, havendo abuso, quais serão as punições? Havendo abuso, nós iremos combater de forma muito forte, né, como nós temos hoje previsto através da nossa legislação. Hoje o órgão pode ir de medidas administrativas e de uma simples advertência, né, a multas que variam de R$600 a R$6 milhões. Né? Então nós temos todo esse leque, desde a simples questão de orientação, de uma forma didática, até uma medida extrema punitiva. Então, todo esse leque será utilizado para defender o consumidor alagoano. E podem ficar certos, né? A nossa maior intenção, o nosso principal objetivo vai ser justamente defender o consumidor alagoano. Nessa situação específica, que se fala muito, porque isso eu acredito, Cícero, que vai diretamente atingir a vida de todos, né? Seja aquele que tem um carro particular, porque vai se utilizar diretamente, ou seja quem utiliza o transporte coletivo ou os táxis da cidade de Maceió, porque isso vai interferir diretamente sobre algum tipo de tarifa e vai aumentar ou diminuir o custo, né? Já temos uma proposta encaminhada à Assembleia Legislativa, né? Foi uma experiência que nós buscamos em outros estados, já tem alguma situação semelhante a essa, para que obrigue aos donos de postos de combustíveis a fixar, né, em uma placa toda a composição do preço do combustível que ele está vendendo. Então esse projeto já foi encaminhado à Assembleia através, né, do deputado Galba Novaes, que
abraçou a causa, entendeu a importância desse projeto, acredito que nas próximas semanas já fazer a apresentação disso, para que isso se torne lei e seja mais um instrumento, né, a favor do consumidor alagoano, ajudando ao PROCON a fazer essa fiscalização. Projeto PROCON nos bairros, como funciona, diretor? O projeto PROCON nos bairros, ele visa justamente trazer essa maior proximidade do consumidor e da população alagoana. Nós temos uma estrutura hoje satisfatória, né, que tem essa unidade móvel. Nós temos uma unidade móvel que conta com 2 escritórios dentro dela, com um conforto muito bom, né? Levamos a nossa equipe, uma parcela da nossa equipe até os bairros para fazer essa orientação. Então, é levado um material, né, de fácil entendimento, né, muito didático, são levados exemplares do Código de Defesa do Consumidor e explicado, né, de uma forma bem simples, né, bem direta, para que toda a população entenda os direitos do consumidor, a quem ela deve procurar, né, como ela deve procurar, e exatamente essa informação é sempre levada, né, através dos nossos estagiários, da nossa equipe, né, mostrando os meios de comunicação que nós temos hoje à disposição da população alagoana, que são vários, né, para tentar justamente trazer essa maior proximidade. Então, hoje nós temos o 151, que é um número super fácil, um número de fácil identificação, um número gratuito, que pode ser usado como essa linha direta do consumidor com o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor. Nós temos as redes sociais, hoje existe uma equipe, né, porque a gente sabe que todos nós estamos extremamente conectados e é uma situação em que você não tem hoje como fugir, né? Nós estamos hoje aqui, inclusive na TV Maceió, parabenizando essa estrutura que é feita, que utiliza muito bem essa questão da tecnologia para levar maior informação e para fornecer ao seu público consumidor acesso a essa plataforma, a essas várias plataformas que existem. Então nós temos hoje também uma equipe cuidando dessa situação, que fica só e única e exclusivamente cuidando das redes sociais para receber essas denúncias. Nós temos o nosso site do PROCON, que é o procon.al.gov.br. Nós temos as várias centrais já espalhadas pelo município de Maceió, especialmente na capital, né, o Já no Shopping Pátio, o Já no Shopping Maceió e o Já no Shopping Farol contam com equipes do PROCON também, nos 2 períodos, de manhã e à tarde, até o fechamento do Já. Então são várias plataformas. E nos interiores espalhados, né? Nós temos vários polos. Para o interior também, diretor? Em todos os interiores. A gente tem essa intenção, que é para que isso não fique única e exclusivamente restrito à capital, e muitas das vezes a população no interior ela se sinta um pouco preterida nessa situação. E foi justamente o que aconteceu agora recentemente. Nós estamos retornando, né, da 9ª edição do Governo Presente, em que todos os serviços do governo do estado estiveram um pouco mais presentes no interior do estado, em Arapiraca e toda a circunvizinhança. E não foi diferente com o PROCON. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos de participar dos 3 dias, que é um evento de 3 dias que acontece, e levamos todas essas ações para o interior do estado. Giraldo Pociano, Arapiraca, enfim, toda aquela região. Levamos o PROCONzinho às escolas, que é um projeto muito interessante, que leva também a informação para esse público um pouco mais jovem, né, tentando formar consumidores um pouco mais conscientes. E esse público jovem que é tão sedento por informação, Cícero, eles têm hoje essa facilidade, né, de já ter nascido num meio muito mais tecnológico, e hoje eles têm uma curiosidade muito mais aguçada. Então, todas as situações que a gente leva, eles sempre absorvem de uma forma muito rápida, né, muito fácil. E isso ajuda também não só a formação do próprio consumidor jovem, que no futuro, né, às vezes até da pouca idade já é consumidor, né, mas que vai crescer com essa consciência um pouco maior, mas também ajuda na instrução dos próprios pais. Porque ele vai chegar com aquela informação em casa e vai levar para o seu pai a informação da situação de como ele deve proceder, quais são os direitos dele numa relação de consumo, enfim. Situações como essa que nós tivemos a oportunidade de levar para o interior do estado e, inclusive, intensificando a nossa fiscalização. Em algum desses interiores que citei, existem equipes fixas do PROCON, né, em parceria com determinado setor do município. Eles cedem o espaço e a gente leva toda a estrutura, inclusive de pessoal, para poder fazer essa fiscalização permanente. E nós levamos esse reforço para a cidade de Arapiraca, fazendo também a fiscalização nos bancos, nos supermercados, enfim. Esse final de semana foi extremamente proveitoso para isso, para tentar aproximar um pouco mais essa relação consumidor-PROCON. Vamos começar a entrar, diretor. PROCON, política, né? O senhor é vereador licenciado, né, por Maceió.
O advogado Rodrigo Cunha teve grande projeção à frente do PROCON e assim se elegeu deputado estadual. É nisso que o senhor aposta, usar o PROCON como uma vitrine política? Cícero, as situações que vierem em decorrência da nossa atividade através do PROCON, eu sempre computo elas como um mero reflexo. Ela vai ser uma consequência, né? Eu espero sim fazer um bom trabalho, né? Me esforço muito para isso. Sempre que eu chego em determinada situação que é nova na minha vida, eu procuro estudar bastante, procuro me informar sobre todas as possibilidades que devem ser feitas, que podem ser melhoradas, né? As que já existem, que podem ser melhoradas, para que a gente faça um bom trabalho. A intenção principal, primordial, é sempre essa, e sempre vai ser essa, né? A política na minha vida, ela sempre foi uma consequência, né? Nada foi forçado. Eu sempre converso com alguns amigos, e até confidenciava aqui em off com o nosso amigo João Mozinho, que essas situações que acontecem, elas que aconteceram, né, particularmente na minha vida, sempre foram de forma muito natural. Para mim sempre foi muito natural entrar na política e continuar na política, como possivelmente sair dela, né? Porque eu não tenho apego nenhum a cargo político, eu não tenho nenhuma situação em que, além de tentar fazer um bom trabalho e além de contribuir com a minha população, diferente, né, dessa situação. Então, assim, se for uma situação natural, se essa projeção acontecer, eu espero que ela seja em decorrência desse trabalho, né, de fazer um bom trabalho, de tentar trazer cada vez mais a resposta que a população alagoana espera, a resposta que o consumidor alagoano espera, e é assim que a gente vai desenvolver nosso trabalho, sempre. Por falar em política, o senhor vem de uma família tradicional, que há décadas está no poder. Pergunto, o senhor é favorável que famílias se perpetuem no poder? Peço que o senhor responda só depois do intervalo, por favor. A gente volta já. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-presidente do PROCON, Galba Neto. Diretor, no intervalo nós deixamos uma pergunta acerca dessa questão tradicional das famílias. O senhor vem de uma família tradicional, que há décadas está na política. E a minha pergunta foi a seguinte: o senhor é favorável que famílias se perpetuem no poder? Eu sou favorável, Cícero, que todos aqueles que por um acaso desenvolvam essa vontade, né, que tenham em si realmente o objetivo de fazer algo positivo pela sua sociedade, que ele tenha oportunidade. Situações como essa, quando se coloca muitas das vezes, e infelizmente até de um ponto de vista um pouco negativo, né, eu encaro com a maior naturalidade possível. Todas as situações, nós conversávamos em off, em que um filho de um médico, ele enverede pela mesma
pela mesma profissão do pai, tem esse interesse, né? O filho de um advogado da mesma forma, ou alguns empresários que hoje são empresários porque viram seu pai desempenhar, o seu avô, ou alguém da família desempenhar essa função por muitos anos e admirava aquela pessoa, aquela figura, e tem esse interesse também de enveredar pelo mesmo caminho, ela tem que ser incentivada, ela tem que ser apoiada na melhor forma possível. São situações em que a gente muitas das vezes, como jovem ainda que sou, mas a minha vida toda ela foi dentro da política, né? Desde a época do meu avô, passando pelo meu pai, né? E inclusive existem até relatos, eu não acompanhei, que o meu bisavô também, né, à época que também era administrador de algumas usinas aqui no estado, que chegou a ser presidente do Banco do Estado, né, também tinha um envolvimento político muito grande. Então, situações que acabam sendo um pouco naturais na vida. Você se desenvolve, você cresce, você amadurece dentro desse meio, você passa a admirar as pessoas que você tem como o maior espelho na sua vida, né, fazendo essa função, desempenhando essa função, tendo uma boa desenvoltura. É natural que a gente também busque esse objetivo. Então, se essa situação for uma situação natural, né, que realmente a pessoa que se disponha a entrar na vida pública, na vida política, né, e pleitear um mandato eletivo, ela tenha capacidade para tal e seja reconhecida pela população, ela tem que ser apoiada. O senhor, como vereador, fez oposição ao prefeito Rui Palmeira. Por qual motivo? No primeiro momento, no primeiro mandato do prefeito Rui, eu cheguei até a ser situação, né? Mas algumas divergências na própria discussão de algumas temáticas que foram enviadas à Câmara chegaram a esse posicionamento agora, principalmente no último ano e pouco, né? Final do primeiro mandato e início do segundo mandato, de fazer oposição, por discordar de alguns posicionamentos que eram feitos, da forma como eram conduzidas algumas situações, principalmente, né, de alguns projetos que eram enviados à Câmara. O primeiro momento em que eu tive uma discussão, não uma discussão, mas uma divergência, né, de interesses com o prefeito Rui foi num primeiro projeto que eu apresentei ainda à época do Passe Livre. Eu fui o vereador autor dessa proposta na Câmara Municipal de Maceió, né, e existia à época um questionamento, né, se o vereador de bancada deveria ou não fazer ou apresentar qualquer proposta antes de ter uma conversa ou um entendimento junto ao executivo e junto à bancada. E eu não fui eleito para ser tutelado por ninguém, Cícero, independente da posição que eu ocupasse, né? Fui ser bancada no momento em que eu achava que aquele projeto seria positivo, que seria, né, proveitoso, e dei o meu apoio quando acreditava naquele momento, mas a partir do momento em que a gente passa a discordar, passa a ter um entendimento divergente, fiz oposição da mesma forma, sem deixar de apoiar as propostas positivas para a cidade de Maceió. Então, são situações como essa que demonstram os posicionamentos políticos, a capacidade de cada um, né? Muitas situações aconteceram também posteriores a esse fato, né? Inclusive, no meu entendimento, até de desrespeito com o próprio Poder Legislativo, e quando falo do desrespeito ao Poder Legislativo, falo de desrespeito à população maceioense, né? Porque ali está proporcionalmente representado todas as camadas dessa sociedade, dessa população. Então, a partir do momento, eu sempre defendi isso muito fortemente, né? Até vereadores que muitas das vezes tinham posicionamentos diferentes do meu, né, ou que estávamos em campos opostos, seja na situação ou seja na oposição, mas eu sempre defendi o poder como um todo, porque eu entendo que a defesa daquele poder, o respeito àquele poder é o respeito à minha população, a população que me elegeu e que deu a confiança para que eu pudesse estar lá representando-a bem. Então, essas situações que infelizmente aconteceram, né, são situações que, se a gente for detalhar aqui, fica até um pouco chato e cansativo para toda a população, mas de divergências, de ideias, de propostas e de posicionamentos, né, algumas situações que aconteceram na Câmara. Alguns membros do seu partido se mantiveram na neutralidade. Não há unidade no partido, porque o posicionamento desses colegas seus que preferiram a neutralidade do que a oposição. Cícero, eu desde do meu primeiro momento na Câmara, né, do meu primeiro mandato até o momento em que me licenciei, eu fui o líder da minha bancada,
o líder do PMDB. Mesmo sendo o vereador mais jovem, né, fui o vereador mais jovem, não só da minha bancada, como de todo o parlamento no primeiro mandato, quando assumi, que tinha 27 anos, e permaneci sendo mais jovem nesse segundo mandato também. Mas sempre tive esse respeito e esse entendimento da minha bancada para me manter enquanto líder. E todos os momentos em que a bancada foi requisitada, foi solicitada para votar partidariamente por um posicionamento que a gente divergia, sempre tive o apoio da minha bancada como um todo. Às vezes algum posicionamento particular, individual de cada um, ele não segue aquilo que alguma expectativa pudesse ser gerada, né, de determinado setor, né, por questões particulares, por questão de própria desenvoltura, de próprio posicionamento político dentro do parlamento, mas sempre as questões partidárias, as determinações partidárias sempre foram cumpridas. Isso eu não tenho o que falar. Dizem que alguns vereadores se mantiveram na neutralidade por questões de cargo, na estrutura de poder. Isso aconteceu? Muito se fala nesse sentido, né? Eu sempre gosto e quero acreditar que não seja, né, um posicionamento nesse sentido, popularmente falando, para que a população entenda, do toma lá da cá. Né? Eu acredito que... Política do quanto mais melhor, né? Do quanto mais melhor. Eu acredito que todo vereador, né, que assume essa posição, que tem esse privilégio de representar essa população de um pouco mais de 1 milhão de habitantes, que é a população maceiense, ele tem que ter as suas convicções, né, respeitadas e o seu posicionamento decente dentro daquela expectativa que foi gerada pela própria população que o elegeu. Eu não quero acreditar que ele seja pautado, que ele seja, que as ideias dele sejam influenciadas por qualquer tipo de benefício que venha a acontecer, seja de lá, de que forma for e de onde vier. Né? Então, assim, a partir do momento em que eu não tenho essa informação 100%, eu não tenho a confirmação dessa informação em 100%, eu não posso jamais fazer um posicionamento dessa forma, porque, como eu te disse na resposta anterior, eu respeito demais aquele parlamento. Eu tenho um carinho absurdo por aquela casa, por entender a importância e a representatividade que ela tem. A representatividade e o respeito que eu tenho à população que me elegeu, à população maceiense. Então são essas situações em que eu não posso jamais, né, fazer qualquer tipo de levantamento ou qualquer tipo de apontamento que venha a desmerecer a imagem, a diminuir a imagem daquele parlamento, porque a população maceiense ela tem que entender, e toda a população brasileira, que hoje os políticos, né, são os administradores das cidades, dos estados, do Brasil, do país como um todo. E a gente tem que, da melhor forma possível, fazer nossas escolhas, escolher bons representantes, para que a gente se sinta cada vez mais bem representado e ter uma estrutura que venha atender não só a nós, como as futuras gerações. A partir do momento que você começa a desmerecer essa situação e colocar situações negativas ou a todo momento associar pontos negativos da população com a classe política, você faz com que essa população passe a cada dia mais se sentir mais revoltada, mais revoltosa, né, mais desconfiada desses representantes, e isso não é bom de forma alguma para ninguém. Ninguém vereador, ganha com essa situação. Diretor do PROCON e vereador, o senhor falou do seu apreço, do seu respeito pela Casa Legislativa. Recentemente, vivenciamos um episódio onde 2 parlamentares trocaram farpas por questões amorosas. Como o senhor viu esse episódio? Eu acho que foi um dos momentos mais tristes vivenciado pelo Legislativo Municipal. Um dos momentos mais desagradáveis de se ver, né, de se acompanhar. Eu tenho certeza que esse mesmo sentimento que eu tive naquele momento e que até hoje me incomoda bastante, né, também incomoda toda a população maceiense. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns amigos e tenho certeza que isso ainda irá gerar grandes consequências. Não se pode admitir um tipo de discussão em uma situação como aquela dentro de um parlamento, onde a gente, como disse desde o início, cobra tanto respeito, onde ali está representada a população maceiense, e a população maceiense não é aquilo que a gente viu. E não paga para isso? De forma alguma, muito pelo contrário, não paga por isso, não paga para isso. E tenho certeza que a mesa diretora, né, se não fizer, né, diretamente, mas será provocada para que o faça, para que responsabilize. Nós temos meios para isso,
né, nós temos algumas formas, né, inclusive através da comissão de ética, né, para que seja responsabilizado e que seja sim, né, feita. Então o senhor é favorável que se abra um processo na comissão de ética para que se apure o caso e que seja concedida a devida punição? Eu acho que já deve ter sido aberto, inclusive. Eu, infelizmente, não estou mais, né, fazendo parte do dia a dia da Câmara, nesse momento, estou licenciado, mas eu acredito que já deve ter sido feita alguma situação nesse sentido, porque se aquilo não é alguma situação que envolva, né, a quebra de decoro e a ética da Câmara, o respeito à ética da Câmara, eu sinceramente não sei mais o que seria. O senhor conhece o trabalho tanto do prefeito Rui como do governador Renan Filho. Na sua concepção, quem é melhor gestor? Governador Renan Filho. Eu tenho convicção de responder essas situações e gosto de responder diretamente, Cícero. São situações, inclusive, também que na própria política me incomodam. Às vezes as respostas elas são um pouco, né, se arrodeia demais, fala demais, tenta dar uma resposta um pouco mais política nessa situação. Mas eu hoje vivencio mais diretamente a administração do estado de Alagoas, fazendo parte, inclusive, do time que está colaborando com esse grande desenvolvimento, com esses resultados muito bons que estão sendo vistos, né, e reconhecidos por todo o Brasil, e vivenciei os últimos 5 anos e 3 meses da administração do prefeito Rui. E muitas dessas situações em que vivenciei até um pouco mais, né, dessa administração municipal, me incomodaram bastante. Pela falta de iniciativa em algumas situações, né, por essa questão muitas das vezes desse desrespeito que acontecia com o próprio legislativo, né, enviando propostas de última hora, fazendo alterações indevidas. Nós inclusive temos uma proposta que está sendo, né, fruto de estudo, já foi dado inclusive entrada numa ação judicial, que foi a alteração que foi feita na Previdência do município. Muitas das pessoas, infelizmente, ainda não tiveram acesso a essa informação, até pela forma como foi feita, né, no apagar das luzes, né, do último ano, fazendo essa alteração e tendo sim um prejuízo e uma consequência muito desagradável em breve espaço de tempo, que a população, principalmente os funcionários públicos municipais, né, irão sofrer as consequências dessa ação. Mas isso já está correndo na justiça, inclusive, né, com um apontamento muito positivo da reversão dessa situação. Então, essas situações dessa falta de habilidade, dessa forma como era tratado o Legislativo Municipal e dentro de várias propostas também, aí já partindo para a administração pública municipal, que não foram cumpridas, de promessas de campanha, e que a gente vê que realmente você não pode concordar com essa situação. E fiz, né, a mudança, acredito eu, no momento correto para poder, né, ter um pouco mais, né, de autonomia, fazendo esses apontamentos e me sentindo um pouco mais confortável, né, mostrando essas situações em que a gente discordava. O senhor acha que o município regrediu, o Maceió regrediu em termos de administração? Eu acredito que sim. O senhor avalia que a gestão do ex-prefeito Cícero Almeida foi melhor do que a do Rui Palmeira? Eu acredito que sim. Inclusive o prefeito Rui, quando eleito, ele fazia duras críticas à questão da administração do prefeito Cícero. Eu acredito que muitas das pessoas agora, quando eu falar, vão se lembrar, na questão de só intensificar e de só proporcionar obras físicas de concreto, né, de asfaltamento, né, e a gente não viu muita coisa diferente disso na atual gestão, não. Nós temos um quadro, curto ou não curto. A gente apresenta uma imagem e pede que o nosso convidado diga se curte ou não curte a imagem e faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem. Uber. Eu nunca tive nada contra o avanço da tecnologia, Cícero. Muito pelo contrário. Acho que ela só vem para melhorar, para fazer evoluir, né, para dar oportunidades, para trazer alternativas para a população. Fiz o projeto sim, né, que proibia naquele primeiro momento a entrada desse aplicativo aqui na cidade. E hoje eu tenho, né, por esse espaço que você me fornece, a oportunidade de explicar o porquê, que muitas das pessoas inclusive não sabem. Nós temos em Maceió a proibição, né, isso aconteceu já em legislaturas muito anteriores à minha,
de novas concessões de táxi na cidade de Maceió. Isso foi proibido por 20 anos e no meu primeiro mandato isso foi renovado por mais 20 anos. Por quê? Porque se teve o entendimento naquele momento e que se tinha um inchaço nessa atividade, né, e que isso geraria um desequilíbrio econômico. Ou seja, em determinados momentos, que nossa cidade é uma cidade que existe um turismo sazonal, em determinados momentos nós teríamos uma demanda que seria compreendida e que aquela relação econômica estaria equilibrada, mas numa grande parte do ano isso não aconteceria. Isso faria com que aquela atividade ela fadasse ao fracasso, né? Ela tivesse uma pessoa, um profissional que não tivesse como prover o seu sustento e manter um serviço de qualidade, um transporte de qualidade, porque ele também tem um custo muito grande para isso. Então, como se na legislação maceioense existia essa proibição para novas concessões de táxi, eu iria proporcionar uma atividade análoga naquele momento. Seria a mesma situação de gerar um desequilíbrio econômico. E hoje, o senhor é favorável? Hoje nós temos esse entendimento de que é positivo o surgimento de novas tecnologias. Por quê? Muito se falava à época da questão de alguns profissionais, não todos, e é sempre bom que a gente não generalize isso, né? Que não prestavam serviço. Também gera emprego, né? Exatamente. Está desempregado. Exatamente. Eu vou chegar. Está desempregada e aí recorre ao Uber como uma forma de sustentar a sua família. Eu vou chegar a esse ponto. Então, muito se falava da questão de uma má prestação de serviço, às vezes de um carro que não tinha, né, não era mantido com aquela qualidade que deveria, um carrinho um pouco mais novo, limpinho, enfim. E essa concorrência, vamos dizer assim, que surgiu, fez com que se tivesse um pouco mais de zelo, de cuidado pela profissão. E também proporcionou, e isso eu defendo muito grande, porque inclusive na audiência pública que nós tivemos na Câmara à época, né, que ainda se discutia isso a nível municipal, porque isso já passou para uma esfera federal e já foi inclusive autorizado, eu tive a oportunidade de conversar com vários profissionais que hoje utilizam esse aplicativo, não só esse, mas vários outros que já surgiram posteriormente. Né, e mostrando a eles e fazendo a eles justamente essa explicação. Se fossem vocês, os taxistas, como vocês se sentiriam nessa situação? E todos eles compreenderam, mas fizeram a mesma argumentação que você me faz agora, né? Da situação de estarem muito tempo no mercado de trabalho, sem conseguir ser reinseridos a esse mercado e com dificuldades, inclusive, para manter suas famílias. E isso, para mim, é o argumento mais justo que possa existir, Cícero. Você manter e prover o sustento e a dignidade da sua família. Mas eu mostrava a eles que isso deveria ser feito de forma legal. Não que naquele momento eu não desse a oportunidade de se haver a discussão para que se pudesse legalizar. E legalizar, quando eu falo em legalizar, é pagar os impostos, fazer as contribuições devidas, ter a preparação necessária para se levar passageiro. Então era essa a discussão daquele momento. Regulamentar. O senhor curte ou não curte? Curto. Então vamos para a próxima imagem. Curral eleitoral, uma coisa bem constante, né? Na política nacional e em Alagoas, da mesma forma. Sim. São situações também que a gente discute várias vezes, né? E muitas das vezes essa questão, ela sempre torna as discussões políticas, seja, né, em entrevistas ou em off. Como te disse, a questão política, hoje, o ser político, aquele indivíduo que se dispõe a ir para uma eleição e colocar o seu nome à disposição da população para que seja escolhido, para que seja passado por esse crivo, ele é um ser humano, um indivíduo que ele é avaliado dioturnamente, seja no período que antecede a eleição, ou se já for detentor de mandato, né, dentro do seu período de mandato, para que possa ser avaliado se deve permanecer ou não. Então, nós como eleitores, a forma mais forte, a arma mais forte, né, possível para poder fazer essa avaliação, que é justamente o voto. Se o indivíduo ele não demonstra capacidade, ou se ele não demonstra um bom trabalho que o qualifique, que o capacite para galgar esse mandato eletivo, ele não vai ganhar. E se ele por um acaso ganhar e não tiver um bom desempenho, ele não irá retornar,
porque a população irá fazer essa avaliação. Então, essas situações de você delimitar e determinar que determinada região é assim ou assado, acompanha determinado político ou deixa de acompanhar, é extremamente relativo. O senhor curte ou não curte o curral eleitoral? Não curto. Não acho que ninguém é dono de ninguém. Né? Você deve sim ser uma pessoa que tenha uma avaliação suficiente, que tenha esse critério suficiente para avaliar o que é bom para você e o que é ruim para você. E se determinada pessoa que se coloque à disposição... Conquistar, através do trabalho, não impor, através de apropriação, né, de uma determinada região para tentar se eleger. Exatamente. Isso se você se coloca dentro dessa situação, colocando o seu nome, e essa avaliação for feita de forma positiva, em determinada região, um pouco mais concentrada ou um pouco mais afastada, você vai ter o seu sucesso ou não. Ok, próxima imagem. PT, Partido dos Trabalhadores. Respeite todos os partidos, Cícero. Respeite todos os partidos, assim como respeite a todos os políticos. São situações que são escolhidas, que foram desenvolvidas e que chegaram aonde chegaram através de muita luta, defendendo suas ideologias, defendendo aquilo que acreditavam, e a gente deve sim ter esse respeito. Hoje se tem um estigma curto. Você não pode ter um estigma em determinada situação, né, determinando ou preconceituando um determinado segmento, uma determinada aglomeração de pessoas por uma situação isolada que em determinado momento se discorde. Sou totalmente contra isso. Acredito sim, né, na avaliação de cada um individualmente, pelas suas funções, pelo aquilo que desempenha, pela aquela postura que tem perante a sociedade, e isso sim, uma sociedade criteriosa vai saber fazer a sua avaliação. Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Curto, senador Renan Calheiros. Eu hoje, no MDB, né, antigo PMDB, é o partido que eu escolhi desde os meus 17 anos de idade. Né, e acompanhei muitas lutas do senador Renan Calheiros. Sem dúvida nenhuma, o político que mais trouxe recursos e obras importantes para o estado de Alagoas, que ajudou a desenvolver o estado de Alagoas, que contribui demais para os resultados do atual governo, que é o governo Renan Filho, né, porque a gente sabe que, infelizmente, o estado ainda não tem recurso suficiente para se manter apenas com recursos próprios, apesar de ter melhorado bastante a sua arrecadação através dessa gestão, né, um pouco mais conservadora e que tem esse foco em fazer o melhor trabalho possível, mas esse trabalho é muito importante e muito reforçado por todas essas situações que envolvem os recursos de Brasília, que envolvem as temáticas discutidas em Brasília. E o senador Renan Calheiros, recentemente li uma matéria que diz que é o único que presidiu o Senado por 4 vezes. 4 vezes. Né? E eu, recentemente, no interior, escutei um rapaz me dizer que ali dentro do Senado você não tem apenas pessoas, indivíduos, ali são todos reis. São pessoas que chegaram no auge da sua situação política, de tudo aquilo que se espera politicamente de um indivíduo. Você se conquista, você se consagra a partir do momento que você se elege senador da República. Né? E em um ambiente como esse, onde você consegue ter articulação suficiente ou ter o reconhecimento suficiente para poder presidir todas aquelas cabeças pensantes que se julgam mais capacitados até do que alguns outros setores da política, né? Isso logicamente tem que ser reconhecido. Então, curto sim o senador Renan Calheiros, um grande político do nosso estado. Diretor, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Espero que possamos nos encontrar numa outra oportunidade. É sempre bom, né, que pessoas que representam a sociedade, seja por um mandato eletivo, seja ocupando um cargo de relevância como o senhor ocupa atualmente, que prestem contas, né, à sociedade, que possa ter esse debate franco e aberto. Então eu quero aqui agradecer, ao passo que deixo um espaço para as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço imensamente, Cícero, não só a sua condução, mas toda a equipe aqui da TV Maceió, né, o Paulo Cajueiro, o João Mozinho
enfim, a todos que compõem hoje a TV Maceió, nessa estrutura, como disse, extremamente importante, que privilegia a tecnologia, que faz com que nós tenhamos uma alternativa de informação no estado de Alagoas, o que é muito importante e muito salutar. Isso tem que ser destacado, né? Para que a gente possa ter espaços como esse, cada dia mais fortalecidos, né? Trazendo informação, informando o povo alagoano da melhor forma possível. Então a gente se sente muito satisfeito, eu fico muito agradecido de poder participar. Quantas vezes for necessário e que julgarem que seja proveitoso, eu estarei presente, né, fazendo essa prestação de contas, mostrando a informação que a população deseja ouvir. Mais uma vez agradecer a oportunidade, eu já tive a oportunidade de outras situações, agradecer a oportunidade e o convite do governador Renan Filho, né, que entendeu a importância do órgão PROCON, né, o nosso Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor, que deu essa nova roupagem, essa nova estruturação, Cícero. Hoje nós temos uma autonomia, né, política, administrativa e financeira, né, isso foi proporcionado pelo governador Renan Filho, que enviou esse projeto de lei à Assembleia Legislativa, que deu essa aprovação dessa nova estruturação, fazendo com que o órgão tenha muito mais força, muito mais autonomia para cada vez mais estar mais presente na vida do cidadão alagoano, trazendo a informação, trazendo a segurança e a proteção que ele tanto almeja, que ele tanto precisa. Então, a toda a população alagoana, que ela se sinta cada vez mais identificada com o nosso instituto, que ela cada vez mais busque, no momento em que necessite, essa proteção e essa ajuda do PROCON, para que a gente possa, né, juntos, de forças unidas, mostrar que realmente, né, que aquele anseio, toda aquela vontade da população de ter uma estrutura administrativa bem estruturada para fazer com que os seus direitos sejam respeitados e que os seus impostos, o retorno dos seus impostos, né, sejam bem feitos, sejam bem administrados, a gente vai estar à disposição. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, conte sempre com a gente, o nosso PROCON, toda a nossa equipe está à disposição para fazer um bom trabalho e trazer o melhor resultado possível. Agradeço mais uma vez, desejo boa sorte, a sociedade precisa desse trabalho, agradeço a você pela audiência, e que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.